Afinal de contas, você sabe como estão e o que estão fazendo das suas vidas atualmente em 2025 os principais atores e atrizes que atuaram no elenco de Cúmplices de um Resgate do SBT, passados 9 anos desde o fim da novela? Fica ligado porque eu te conto nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehuver. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no Telehuver, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo se inscrevendo para receber muitíssimos vídeos aí de Cúmplices de um Resgate e de outras novelas do SBT de forma geral. E a gente começa o nosso antes e depois de Cúmplices de um Resgate pela atriz Maria Pina, que interpretou aí a personagem da emblemática Regina em Cúmplices de um Resgate, que na época de Cúmplices de um Resgate tinha essa aparência da tela que vocês podem conferir aí nas telas de vocês, mas que atualmente está com essa aparência da tela que vocês conferem aos seus 36 anos de idade, em 2025. E sobre o que a Maria está fazendo aí da sua vida atualmente em 2025, rapaziada, a gente não encontrou para início de conversa trabalhos recentes da atriz na televisão. E o que a gente encontrou de registro aí dela de trabalho no meio audiovisual mais recente que ela atuou após o final de Cúmplices de um Resgate foi na peça teatral Benditas Mulheres no ano de 2021 e 2022. Porém, vale destacar que, de acordo com o que a gente checou para esse vídeo, ela faz publicidades para empresas no seu Instagram atualmente em 2025. Já o ator Nando Prado, que interpretou o Geraldo aí, o outro emblemático vilão de Cúmplices de um Resgate, e que tinha, na época de Cúmplices de um Resgate, essa aparência da tela, atualmente em 2025 ele está agora com essa outra aparência da tela, aos seus 46 anos de idade. E esse daqui, meus amigos e minhas amigas, é mais um caso de ator ex-cúmplices de um resgate que a gente não encontrou registros aí dele atuando após o final de Cúmplices de um Resgate na televisão. O que a gente encontrou aí do Nando Prado após o final de Cúmplices de um Resgate de trabalho artístico, foi apresentações dele como cantor solo, conforme vocês podem conferir aí nas telas de vocês. E dando agora uma virada de disco, a gente tem aí na tela, como era na época de Cúmplices de um Resgate, o ator Elan Lima, que interpretava o Pedro, e agora, como está em 2025, o Elan Lima, aos seus 41 anos de idade, com essa aparência da tela. E o trabalho mais recente do Elan Lima aí, atualmente em 2025, o que ele está fazendo da sua vida aí, é a novela A Caverna Encantada do SBT nesse ano de 2025, ou seja, O Bom Filho, A Casa Torna, do SBT para o SBT. E além de atuar na novela A Caverna Encantada, vale destacar aqui que o Elan Lima também trabalha aí como coach atualmente em 2025, conforme vocês podem conferir aí na tela de vocês. E do Pedro para a sua crush aí em Cúmplices de um Resgate, a gente tem, como era agora na tela, a atriz Thaís Gorga, que interpretava a personagem da Helena, e agora o seu atualmente 2025, como ela se encontra nos dias atuais aos seus 38 anos de idade, rapaziada. E sobre o que ela tá fazendo da sua vida no momento, vamos lá. A gente também não encontrou aí registros atuais dela após o final de Cúmplices de um Resgate como atriz. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, ela foi vista aí recentemente fazendo alguns comerciais para o Banco do Brasil. Agora,
sobre ela como atriz, não atuou após o final de Cúmplices de um Resgate, ou pelo menos a nossa pesquisa não conseguiu encontrar nenhum trabalho dela como atriz aí após o final de Cúmplices de um Resgate em nenhuma outra novela, somente aí em comerciais como esse do Banco do Brasil. E da Helena agora para a sua irmã aí em Cúmplices de um Resgate, vocês conferem aí na tela como era na época de Cúmplices de um Resgate a atriz Juliana Baroni, a Rebeca de Cúmplices de um Resgate, que no momento em 2025 está com essa outra aparência da tela aos seus 47 anos de idade. E o que a gente encontrou aí da atriz da Rebeca de mais recente no mundo artístico foi a sua participação no filme Avassaladoras no ano de 2024. Esse foi o seu trabalho mais recente aí como atriz. E da Rebeca para o seu crush aí em Cúmplices de um Resgate, vocês conferem aí na tela agora como era, na época de Cúmplices de um Resgate, o ator Duda Nagli, o Otávio de Cúmplices de um Resgate, que no momento em 2025 está com essa outra aparência da tela aos seus 41 anos de idade. E o seu último trabalho como ator no momento foi na peça A Paixão de Cristo do Piauí, nesse ano de 2025 em questão. O próximo do nosso antes e depois de hoje é o ator Lucas Moura. Sim, o vilão aí, mirim de Cúmplices de um Resgate, o personagem do Omar, que tinha essa aparência aí da tela que vocês conferem na época de Cúmplices de um Resgate, e hoje se encontra com essa outra aparência aos seus 24 anos de idade, rapaziada. E o que o Lucas Moura continua fazendo da sua vida em 2025 é atuar, e dessa forma o último trabalho dele como ator foi no ano de 2024, na novela A Rainha da Pérsia, aí, e do Omar para o seu algoz aí em Cúmplices de um Resgate, vocês conferem aí na tela agora como era o ator Lipe Volpato, o Matheus de Cúmplices de um Resgate, e agora como o Lipe Volpato, o Matheus de Cúmplices de um Resgate, se encontra em 2025 aos seus 23 anos de idade com essa aparência da tela. E esse aqui, rapaziada, após o final de Cúmplices de um Resgate, seguiu carreira tanto como ator como dublador. E dessa forma, o seu último trabalho como dublador foi na série Dr. Who, nesse ano de 2025, e como ator no filme Escola da Quebrada, no ano de 2023. E do Matheus para a sua crush aí em Cúmplices de um Resgate, temos agora como era a atriz Júlia Moura, a Sabrina, em Cúmplices de um Resgate na época da novela, seguido agora do seu depois, do seu atualmente em 2025, que ela está com essa outra aparência da tela aos seus 21 anos de idade em 2025, conforme vocês podem conferir aí nas telas de vocês. E sobre o que a Júlia tá fazendo aí da sua vida em 2025, rapaziada, o que a gente encontrou de mais recente dela após o final de Cúmplices de um Resgate foi a sua participação no reality show A Fazenda da Rede Record no ano de 2024. Na sua tela agora você tem como era, na época de Cúmplices de um Resgate, a atriz Duda, a primeira versão da Doris, seguida agora de como ela está no momento em 2025 com os seus 18 anos de idade. E essa daqui, rapaziada, após o final de Cúmplices de um Resgate, ela seguiu aí também atuando como atriz, tá? E o seu último trabalho, assim, dessa forma, como atriz, o trabalho mais recente dela foi no ano de 2024, no filme Colégio Girassol. E da primeira para a segunda versão da Doris, você confere agora na tela como era, na época de Cúmplices de um Resgate, a atriz Sofia Valverde, a segunda versão da Doris, seguida agora de como ela se encontra em 2025, com essa aparência da tela aos seus 19 anos de idade. E o último trabalho da Sofia, o que ela fez de mais recente, foi atuar aí no filme Missão Porto Seguro, nesse ano de 2025 também na ocasião. E da Doris para o Felipe, você confere agora aí na sua tela como era
na época de Cúmplices de um Resgate, o ator Kevin Vestiato, que tinha essa aparência aí, e agora em 2025 está com essa outra aparência aos seus 18 anos de idade. E ele ainda em 2025 é ator, e o seu último trabalho foi, no caso, no filme Nico, nesse ano de 2025. E do Felipe para o personagem do André, agora temos, como era na época de Cúmplices de um Resgate, o ator Renato Cavalcante, que interpretava na época de Cúmplices de um Resgate o personagem do André, que atualmente em 2025 está com essa aparência da tela que vocês conferem aí aos seus 22 anos de idade. E esse aqui ainda é ator, entretanto ele é ator e dublador no momento de 2025, e dessa forma, de acordo com o que a gente checou, os seus últimos trabalhos foram aí no ano de 2022 como ator no filme Um Acorde para Despertar e como dublador no filme Uma Parte de Você no ano de 2024, tá? E segue agora aí na sua tela como era o ator Felipe Gomes, Hotel de Cúmplices de um Resgate na época de Cúmplices de um Resgate. E agora o seu depois, como ele se encontra em 2025, que ele se encontra com essa aparência que vocês conferem aí nas telas de vocês, aos seus 23 anos de idade. E o que a gente conseguiu encontrar do Felipe de mais recente atuando foi o seu trabalho nesse ano de 2025 na novela Reis, rapaziada. E do Hotel para a personagem da Júlia, vocês conferem aí como era na época de Cúmplices de um Resgate a atriz Bia Jordão, que interpretava a Júlia em Cúmplices de um Resgate, que se encontra em 2025 com essa aparência da tela aos seus 20 anos de idade. E o seu último trabalho aí como atriz que a gente pôde encontrar foi no ano de 2024, na novela A Infância de Romeu e Julieta, vivendo a personagem Julieta do livro do William Shakespeare. E entrando em reta final, meus amigos e minhas amigas, a gente tem revelado como se encontra em 2025 a atriz Giovanna Chaves, a Priscila de Cúmplices de um Resgate, que na época de Cúmplices tinha essa aparência da tela, e agora em 2025 está com essa outra aparência da tela aos seus 23 anos de idade. E o último trabalho artístico que a gente conseguiu encontrar aí da Giovanna Chaves foi no filme Uma Babá Gloriosa, no ano de 2025. E para praticamente fechar, agora a gente tem revelado como se encontra em 2025 o ator João Guilherme, o Joaquim de Cúmplices de um Resgate, que na época de Cúmplices de um Resgate tinha essa aparência da tela aí que vocês conferem, mas que entretanto em 2025 está com essa outra aparência da tela nos dias atuais aos seus 23 anos de idade. E o seu último trabalho que a gente pôde apurar, o trabalho mais recente dele como ator, foi nesse ano de 2025 no filme O Rei da Internet. E agora, para fechar, a gente tem aí o antes e o depois, claro que dela, da atriz Larissa Manoela, que interpretou as gêmeas Manuela e Isabela em Cúmplices de um Resgate. E a Larissa Manoela, na época de Cúmplices de um Resgate, tinha essa aparência da tela que vocês conferem aí, quando viveu a Isabela e a Manuela, mas atualmente, em 2025, está com essa outra aparência da tela aos seus 24 anos de idade. E o que ela está fazendo da sua vida atualmente em 2025 é atuar. E dessa forma, o seu último trabalho, o trabalho mais recente dela, foi no filme Traição entre Amigas, nesse ano de 2025. E bom, meus amigos e minhas amigas, assim estão e se estão fazendo das suas vidas atualmente em 2025 os principais atores e atrizes do elenco de Cúmplices de um Resgate do SBT. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de Cúmplices de um Resgate e de outras novelas do SBT de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada!